Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, cambiando as próprias origens. Hoje nós anunciamos a seleção de 11.500 novas unidades, além daquelas unidades que nós vamos adquirir, aquelas unidades que estão prontas, né? Seja as usadas ou aquelas que as empresas apresentaram que vão ficar prontas aí nos próximos 120 dias. Nós estamos lançando hoje um edital, uma portaria que vai fazer a seleção de 11.500 novas unidades habitacionais, né? Em diversos municípios daqui do Rio Grande do Sul, como por exemplo Porto Alegre, 3.000 unidades, Canoas, 3.000 unidades, Novo Hamburgo, 1.200 unidades, Cruzeiro do Sul, 500 unidades, enfim, e até chegando no número de 11.500 unidades. Então isso foi uma determinação, o presidente Lula pediu que nós viéssemos hoje aqui, essa portaria foi assinada hoje, deve estar sendo publicada amanhã, para que as empresas e as prefeituras possam apresentar os projetos para que a gente faça a contratação e essas unidades habitacionais fiquem prontas o mais urgente possível. No processo de inovação, inovando, da mesma forma como nós inovamos, pela primeira vez estamos comprando, o Minha Casa Minha Vida compra unidades habitacionais prontas, agora o Minha Casa Minha Vida vai também para incentivar para que essas unidades habitacionais sejam construídas no menor espaço de tempo, vai ser pago um bônus de 5% para aqueles projetos que alcançarem, vamos dizer assim, em 10 meses a sua construção. Então são essas as ações que nós anunciamos aqui, lembrando as ações das portarias que nós anunciamos também durante essa semana, na semana passada, das famílias, da maneira que esse processo vai ser feita, as contratações, agilizando todo o processo. Agora, o que a gente precisa é que o mais urgente possível as prefeituras, as defesas civis apresentem isso para a Defesa Civil Nacional, para que a gente possa fazer o processo de seleção das famílias, para a gente poder já, por exemplo, nesses imóveis que estão prontos, que a gente já possa destinar as famílias. A gente precisa ter o cadastro das famílias, a gente precisa ter as informações para poder começar a destinar essas unidades habitacionais às famílias que perderam as suas casas ou tiveram as suas casas condenadas. Dessas 11.500 unidades são novas casas, são casas que serão construídas. Exato. As outras já são daquela medida passada das 4.500 unidades que já estão cadastradas. Exatamente, não existe um limite de cadastramento, né? Na verdade, o que está cadastrado até hoje no site da Caixa são em torno de 4.500 unidades habitacionais, daquelas tanto de particulares, imóveis usados, até de imóveis novos que estão já ficando prontos. Já tem imóveis que estão prontos e imóveis que vão ficar prontos aí dentro do espaço limite que nós traçamos de 120 dias. Bom, ministro, que não fazem parte desta lista desses 10 municípios também poderão receber unidades habitacionais? Todas aquelas pessoas do faixa 1 e do faixa 2, que são aquelas famílias que ganham de 2 até R$ 4.400, todas elas terão, conforme o presidente Lula afirmou, vão receber as suas unidades habitacionais. Só que nesses casos, como nós não temos ainda a quantidade de unidades habitacionais, nós vamos aguardar o cadastro das prefeituras para que eles nos enviem qual é a sua necessidade dessas unidades habitacionais, para que a gente possa também iniciar o processo de seleção dessas cidades. Então é importante que as prefeituras agilizem o mais rápido possível o envio das informações para nós, das famílias, para a Defesa Civil, para que a gente possa ter essa unidade e também comece a liberar essas casas também para esses outros municípios que não estão, vamos dizer assim, nessa lista que foi emitida hoje. O que foi emitido hoje é porque nós temos certeza, por exemplo, que o número de 3.000 unidades habitacionais para Porto Alegre será um número maior, Caxias será um número maior. Então a gente tem consciência de que nós estamos dando um primeiro passo no sentido de a gente agilizar o processo de contratação, porque a gente espera que nos próximos 10 meses essas unidades estejam prontas e com isso as famílias possam estar tendo a sua casa própria o quanto antes. E para aquelas famílias, como a gente já vinha conversando, já era um pleito que o ministro Pimenta já vinha falando há bastante
bastante tempo, daquelas famílias também do faixa 3, que são aquelas famílias que ganham até R$8.000, que perderam as suas unidades habitacionais. O governo do presidente Lula, o governo federal, vai dar um subsídio de R$40.000, além do subsídio dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida tradicional, que tem todo o subsídio. Isso não é só para o faixa 3, tá? O subsídio ele serve para todas as faixas de renda, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Faixa 1 são aquelas famílias que ganham até R$2.640, faixa 2 são aquelas famílias que ganham até R$4.400 e o faixa 3 até aquelas famílias que ganham até R$8.000. Então todas essas famílias, independente, vamos dizer o seguinte, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Se aquela família, a gente está apresentando uma unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida, não, isso eu não quero, eu quero pegar um financiamento, ela também tem condições e a família vai receber, além daquilo que normalmente ela faz, se ela pegar um subsídio, por exemplo, uma família do faixa 1, ela pode pegar um subsídio até R$55.000, ela vai ter um subsídio na cabeça desses 55 mil, mais os 40 mil reais que agora o governo federal está destinando. Então, só na cabeça a família vai ter uma entrada de, vamos supor, de 55 mais 40 a 95 mil reais. Bom, ministro, é uma situação que a gente tem cidades como Cruzeiro do Sul e outras cidades que muitas das áreas não poderiam mais ser habitadas. Como é que vai funcionar e qual vai ser a fiscalização por parte do Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, em relação a essa diferença? Tu tem que construir casas rápidas, mas tem que construir em locais seguros. Como é que vai ser a ação do governo para garantir que sejam construídas em locais que não alaguem novamente? Isso é um trabalho feito pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura. Não será permitido nenhuma nova criação, nenhuma construção de nenhum Minha Casa Minha Vida nas áreas onde tiveram problemas de alagamento, sendo que há uma diferença que o que aconteceu, por exemplo, no Vale do Taquari é um processo de enxurrada. Você não pode construir mais dentro daquelas áreas onde houver as enxurradas, porque obviamente ali você tem que fazer um parque para que não haja uma ocupação, nem que seja feita novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, nem muito menos seja feito novas famílias possam voltar para aquelas áreas. Aqui na região metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre, a situação é diferente. Nós precisamos corrigir a questão do dique, nós precisamos corrigir a questão das bombas. E não é que a gente vai deslocar a cidade de Porto Alegre, de Canoas, ou, enfim, de São Leopoldo, não vamos tirar essas cidades do lugar, as cidades vão continuar lá. O que a gente precisa corrigir é o problema dos diques para que não aconteçam novos alagamentos nessa região. Mas nas áreas onde tiveram as enxurradas, não será permitido construção de novas unidades habitacionais. Ministro Pimenta, o governador Eduardo Leite tem aumentado o tom nas críticas ao governo federal e o senhor, enquanto ministro que representa o governo federal aqui no Rio Grande do Sul, como pode responder essas críticas do governador? A gente não vai responder críticas de governador, de prefeito, nem de ninguém, né? Nossa orientação, e o presidente Lula nos cobra muito, é evitar qualquer tipo de disputa política, não transformar o processo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul em qualquer ambiente de disputa, ainda mais que nós estamos em ano eleitoral, né? Quer dizer, esse momento é um momento que exige de nós todos a maturidade, a união e a reconstrução é a chave para que a gente possa encontrar a maneira de superar esse momento. E eu tenho, repetido muitas vezes que nós temos um site que está à disposição. Quando alguém diz, olha, o dinheiro não está chegando, vai lá no site, dá uma olhadinha, né? Nós já temos aí mais de 19 bilhões de reais transferidos em dinheiro novo, pago no estado do Rio Grande do Sul, nesses em torno de 60 dias, né? Que foi quando começou a chegar os planos de trabalho. Então nós temos ali dinheiro que veio para as empresas, dinheiro que veio para as prefeituras, transferência de recursos diretos para o cidadão. E eu espero, né, que cada vez mais esses recursos possam ir sendo liberados, sendo agilizados. O governo federal faça a sua parte, o governo do estado faça a sua, as prefeituras também. Então, de nossa parte, evitar, né, qualquer tipo de polêmica, porque isso aí não ajuda nesse momento. O que nós precisamos é trabalhar, dar resposta e ter agilidade para que o dinheiro possa chegar rapidamente nas pessoas e nas empresas. Ministro, em relação aos 112 municípios que já fizeram o cadastro do Auxílio Reconstrução, mas ainda não conseguiram receber, onde tem famílias que 100% ainda não conseguiram receber, o que o governo federal está fazendo? Está fazendo algum tipo de mutirão, alguma força-tarefa para que esse dinheiro seja liberado ou para fazer uma averiguação se há suspeita de fraude? O que está acontecendo que esse dinheiro não está chegando? Bom, em primeiro lugar, nós já pagamos para 323 mil famílias, né? Isso é um número extraordinário.
Nós já pagamos cerca de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de reais de auxílio reconstrução. O presidente Lula quer que todas as famílias que tiveram a sua casa alagada ou sofreram por conta de deslizamento, perderam as coisas que estão dentro de casa, elas recebam 5.100, certo? Agora, quem cadastra e informa o governo federal são os municípios. Quer dizer, a fé pública da informação é do município. E é o município que também nos informa as áreas que foram alagadas. Quer dizer, no cadastro tem um campo que a prefeitura coloca logradouros atingidos. Então, quando a prefeitura coloca logradouros atingidos, mas manda um cadastro de uma família que está fora dessa área, naturalmente que esse cadastro não é aprovado. Então, eu não acho que seja fraude, né? Eu acho que talvez não tenha tido, em algumas situações, esse cuidado. Algumas cidades criaram um site que qualquer pessoa podia solicitar, independente de estar em área alagada, morando perto do rio, arroio. Então, como o sistema ele é muito preciso, e ali tem conta de luz, conta de água, cartão do SUS, dados do censo, CAD único, conta de telefone, tudo que vocês imaginarem de informação. Tanto é que de todo esse universo de pessoas, cerca de 50 pessoas só não foi achada nenhuma informação sobre ela. Aí o cidadão declara que mora num lugar, mas tem a conta de luz dele. Noutra área, automaticamente o sistema bloqueia. Então é uma espécie de uma malha fina, né? Nós queremos esta semana concluir a análise e vamos dizer para as pessoas que foram rejeitadas, por que elas foram rejeitadas. E vamos dar a elas e às prefeituras a oportunidade de corrigirem, né? Provar, através de qualquer tipo de informação, de que de fato aquela família foi atingida. Então, ao mesmo tempo que nós queremos que quem foi atingido receba, nós também não podemos pagar para quem não foi atingido. Ministro, o senhor disse que não quer entrar em polêmica, mas enquanto o senhor falava, fazia os seus anúncios, era possível quem circulava por aqui, eu vi alguns muxoxos, eu vou dizer assim, de prefeitos, inclusive alguns que foi possível ouvir dizer que vão sair com uma mão na frente e outra atrás. O que o senhor explica essa desconfiança de alguns gestores municipais, que a gente consegue ouvir nos corredores, em relação aos repasses do governo federal? Olha, eu falo através dos números, né? Então eu tenho ali um relatório cidade por cidade. Quanto que foi de auxílio reconstrução, quanto que foi para reconstrução de pontes, quanto foi de auxílio humanitário, né? Então, é evidente que o governo federal faz aquilo que está sob sua responsabilidade, né? E nós estamos fazendo um tratamento republicano, institucional. Nunca perguntei para nenhum prefeito qual é o partido que ele é. Atendemos a todos e todas da mesma maneira, da mesma forma, né? E acho que quase 20 bilhões de reais já pagos é um valor muito importante. Às vezes os prefeitos, eles, digamos assim, têm uma expectativa que não é um problema de burocracia, mas é um problema da lei, né? O exemplo que eu dei aqui, o auxílio para a reconstrução de pontes. Na minha cidade, tem 29 milhões já empenhados para a construção de 20 pontes. O dinheiro já chegou? Não, o dinheiro não chegou. Por quê? Porque reconstrução é empenhado. Quando a prefeitura apresenta o projeto e contrata a empresa que vai executar a obra, imediatamente ela recebe 30% do valor. E o restante do pagamento é feito mediante medição, acompanhado pela Caixa Econômica Federal. Então, não vai receber se não contratar a empresa. Não vai receber se não fizer o projeto. Porque é assim que funciona, a lei assim determina, e se alguém transferisse o dinheiro, seria o CPF desse servidor que ficaria descoberto perante o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, órgãos de controle, e eu tenho certeza que ninguém está disposto a fazer isso. Ministro, e em relação ao aeroporto, ontem o ministro Silvio Costa falou sobre a possibilidade de talvez tentar antecipar o retorno das atividades. Isso é discutido? Como é que tem sido essa negociação? Antecipar com relação a que data? Eu não sei dizer. Antecipar para outubro, né? Quer dizer, iniciaram falando em março. No começo da história falaram que nós tínhamos que abrir o aeroporto só depois que ele tivesse 100% como ele era. Eu fui contra. Depois anunciaram para dezembro. Eu fui contra. Eu sempre defendi o quê? Tendo segurança da pista,
Se a pessoa tiver que sair carregando uma mala e de guarda-chuva, vamos botar o aeroporto em funcionamento. Então, prevaleceu essa tese. A pista tem 1.700 metros que está em condições. Tem como voar de dia. Ótimo. Vamos botar 50 voos de dia, vamos começar a funcionar do jeito que der e vamos ir recuperando o restante da pista, aumentando o número de voos, vamos comprando os equipamentos necessários para poder voltar a voar de noite e até dezembro nós podemos ter 100% do aeroporto funcionando. Antes da chuva, eram 94 voos diários. Nós vamos começar com 50. Nós ampliamos o número de voos nos aeroportos do interior. E além disso, não está descartada a possibilidade da base continuar operando, caso as companhias entendam que isso é necessário. Então, eu acho que foi uma grande notícia poder reabrir o aeroporto a partir de outubro. Ministro, o senhor comentou do aeroporto de Torres, que o senhor estava elencando como alternativa, como ser um backup. O que é preciso, o que é necessário para botar tudo isso em prática? Porque se discute com prefeitura, com o governo do estado, etc., quem precisa, né, operar isso. O que é de fato necessário para botar isso em prática? Porque a situação climática no Rio Grande do Sul vai mudar. Pode acontecer situações semelhantes no futuro. Pode acontecer do aeroporto Salgado Filho, eventualmente, se falhar tudo, alagar de novo. O que é necessário para botar realmente em prática o plano para que, pelo menos Torres ou qualquer outro aeroporto, seja um backup? Nós vamos assumir 2 aeroportos. Um abraço, irmão. Pessoal, obrigado por tudo, viu? Nós vamos, a Infraero, assumir o território de 2 aeroportos, Canela e Torres. São 2 aeroportos que nós consideramos importantes.